Alô, muito boa tarde. Como é que vocês estão? Está toda a gente a ouvir-me, a ver-me bem? Como é que estão? Vamos para a nossa live. Esta já é a quinta live de aquecimento para o terapeuta de sucesso, para a semana que vai haver com um grande evento, 13 a 17 de novembro, e só estamos a aquecer. Imaginem então o que vem aí. Portanto, se esta semana toda foi de aquecimento, o que é que vai acontecer na semana do terapeuta de sucesso? Eu sei que tu queres assistir, que estás curiosa, portanto, se estás aqui no meu Instagram, vai ao link da bio e inscreve-te gratuitamente, é 100% gratuito, 100% online. Se estás aqui no Facebook, aqui na mensagem em baixo, tu vês um link para a inscrição. Recebo todos os dias mensagens de pessoas a perguntarem-me se é mesmo gratuito e garanto-te que é mesmo gratuito. É só colocares o teu e-mail de inscrição e vais receber as aulas. Também outra das questões que me colocam muito é: Bárbara, eu não vou ter disponibilidade de estar às 9h30 na segunda, na quarta e na sexta. Não há problema, desde que tu tires no dia seguinte um tempinho para ver a aula, porque cada uma das aulas tem uma sequência, está tudo bem, porque há pessoas que trabalham por turnos, pessoas que têm bebés pequeninos, compreende-se tudo perfeitamente, mas o que eu vos chamo a atenção é: vocês vão receber a aula disponibilizada. Imaginem, na segunda-feira acontece a aula, vocês logo na segunda-feira têm a aula disponibilizada, na terça mal consigam ver a aula, vejam-na, para na quarta, se conseguirem estar em direto, ótimo, se não, vêm na quinta e assim sucessivamente, está bem? Então, para quem está a chegar agora e não me conhece, eu sou a Bárbara Couto e nas minhas redes sociais e no meu canal do YouTube eu tenho vindo a ensinar como é que se pode viver da terapia Shiatsu, sendo terapeuta de Shiatsu e curando a nossa própria vida durante esse processo. Essa é muito a minha história de vida. Durante 7 anos da minha vida eu fui advogada e depois transformei-me nesta terapeuta de agenda cheia e que agora forma outras terapeutas espalhadas por todo o país. Estamos quase a chegar às 100 terapeutas e espero que tu um dia também faças parte desta grande comunidade de terapeutas do bem, como eu costumo chamar. Hoje, na nossa live, vamos aqui falar de um flagelo nos tempos modernos, que é o stress. Então, o tema é causas e cura do stress, segundo a visão do Shiatsu Medicina. Pois bem, então, se eu for ao médico, o meu médico de família, imaginem, hoje em dia, e disser que estou com stress, com ansiedade, o que é que vocês acham que acontece em 90% dos casos? Ora, digam-me lá, o que é que vocês acham que acontece? Vamos ao médico de medicina ocidental, vamos à nossa médica de família, dizemos: ai doutor, eu ando cheio de stress, a minha vida não para, a cabeça a mil, tenho muita ansiedade. O que é que vocês acham que vai acontecer? Em 90% dos casos, o que vai acontecer é que nos vão prescrever um ansiolítico, não é? E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que na medicina ocidental os médicos e toda essa comunidade está mais focada nos sintomas, tá? E é muito provável que quem vai procurar um médico também esteja à espera dessa medicação. E está tudo bem. Só que no Shiatsu Medicina nós procuramos ir à causa raiz e também perceber o que é que está na base desse stress, dessa ansiedade. Porque senão o que é que acontece? Nós medicamos-nos, mas não estamos a resolver nada. Estamos a tapar sintomas. Portanto, a probabilidade disso voltar a acontecer é muito maior. Eu digo mesmo, quer dizer, uma pessoa que sofre de ansiedade, que toma ansiolíticos, vai ficar dependente quimicamente. Dizem muito isso, não é? Toda a vida. Porquê? Porque não está a olhar realmente para a base do problema. E eu até vou um bocadinho mais longe, aqui vou ser um bocadinho polémica, que é, mesmo nas terapias holísticas, há muita gente que me manda mensagens a dizer assim: ó Bárbara, manda-me aí um pontozinho ou dá-me aí uma mesinha para a minha ansiedade e para o meu stress. Isto não é assim, minha gente, isso não é assim. Isso, no fundo, é usar a mentalidade deste pensamento ocidental com as terapias holísticas, tá? É, mais uma vez, não querer
olhar realmente para a causa, para a raiz do problema. E é isso hoje que nós vamos falar aqui um pouco. Claro que depois na Semana de Terapeuta de Sucesso vamos falar mais profundamente sobre isto, mas hoje eu vou-vos dar aqui umas ideias, umas dicas e principalmente explicar-vos esta visão do Shiatsu Medicina sobre o stress e a ansiedade, está bem? Então, precisamos primeiro de entender uma coisa, ok? Que o stress, nós para entendermos a raiz, temos que entender a diferença yin e yang, ok? Ou seja, eu tenho que perceber que o meu lado yang, o yang é o lado mais masculino, mais para fora, é o que me faz agir, é o que me faz acordar e ter vontade para sair de casa, fazer coisas, comunicar, ok? Que é um lado que me torna mais no mundo, mais para fora, tá? E ele é, atenção, não há bom nem mau, ele é necessário, o yang é necessário, mas depois temos o lado yin, que é o lado mais feminino e é um lado que nos pede o quê? Mais pausa, mais recolhimento, mais introspeção, mais intuição, tá? Então, o que é que acontece nos tempos modernos? Nós estamos muito mais yangizados, aliás, mesmo desde muito novinhos somos estimulados para o fazer, concretizar coisas. Também estamos assim muito estimulados por causa das redes sociais, por causa dos telejornais, das notícias que nos chegam, não é? Tipo, estamos muito distraídos com o que está a acontecer fora de nós, estamos muito yangizados e isso faz com que o nosso lado yin, da interiorização, da calma, da pausa, do ter vontade de não fazer nada e estar tranquila com isso, não seja respeitado. E isto até pode estar bem durante X tempo, mas não todo o tempo. Então, o que é que começa a acontecer? Se eu realmente, vamos lá ver, eu vou-vos fazer uma pergunta. Quando vocês, a maioria das pessoas que me seguem, não todas, mas muitas delas são mães e mulheres, mais ou menos da minha faixa etária, umas mais novas, outras mais velhas. Então, vejam lá, vocês acordam de manhã e vão trabalhar, vão usar este lado mais yang, mais para fora, tenho que sair de casa, não é? Mesmo que estejam em teletrabalho, eu estou a comunicar, estou a fazer coisas para fora, fora de mim. Só que depois, o que é que acontece quando vocês chegam a casa? Ora, reflitam lá um bocadinho sobre isso. Será que vocês começam a fazer um movimento de descendência da vossa energia? Será que vocês começam a entrar no vosso lado mais feminino, mais yin? É provável que não. É provável que o que aconteça é que, apesar de vocês estarem num ambiente diferente, às vezes com os filhos à volta, com o marido a fazer comida, etc., estejam na mesma energia yang. E o que é isto? É uma energia do fazer, do concretizar, do estar para fora, que é executar tarefas. Então há muitas mães que até me dizem, eu vou para o meu segundo emprego, que é ir para casa, fazer o jantar, dar bem aos filhos. E agora vocês perguntam, Bárbara, mas então eu vou deixar de fazer isso para respeitar o meu yin yang? Não, obviamente que não vos vou estimular a fazer isso, até porque os vossos maridos viriam atrás de mim, os vossos filhos também, não é? Mas eu posso dar-lhe uma intenção diferente e eu vou ensinar muitas técnicas para que isto aconteça na Semana do Terapeuta de Sucesso, mas hoje vou-vos dar algumas dicas. Por exemplo, quando eu chego a casa, ter esta consciência de que, de facto, eu estou a entrar no meu casulo, a casa é como se fosse um templo, um casulo, uma zona que é protegida já de si mais yin, porque é dentro, não é? Eu estou mais para dentro, então, por que não fazer uma respiração profunda, deixar o trabalho lá fora, focar a nossa atenção naquilo que é a energia da casa, por exemplo, olhar para os nossos filhos, brincar um pouco com os nossos filhos. Se eu tenho que fazer o jantar, posso fazê-lo, mas com mais presença, com mais consciência. Está ali a Paula a dizer, e para quem trabalha em casa, isso daria outra live. É bem mais difícil, mas eu vou dar aqui algumas dicas também para isso, está bem? Então,
eu posso, de facto, fazer as mesmas coisas, não é deixar de as fazer, mas fazê-las com outra intenção. E depois há coisas que ajudam. Por exemplo, se eu colocar uma música relaxante de fundo, se eu for respirando enquanto eu faço isso, tá? Se eu baixar as luzes, se eu não tiver, por exemplo, como eu vejo muita gente a fazer, barulho de fundo quando chegam a casa, são as notícias, ou se calhar é CNTV, são notícias que na medicina tradicional chinesa dizem que afetam o nosso Xuan, que é o nosso espírito, ou seja, nós ficamos logo com... Como é que funcionam as notícias? Elas têm que ser sensacionalistas para despertarem a nossa atenção, para despertarem o nosso lado yang, tá? Então, nessas alturas, em vez de estarmos para fora, escolhermos estarmos mais... Nós podemos ver as notícias, por exemplo, de manhã, quando saímos para trabalhar, quando estamos mais fora, não é? E não quando estamos nesse movimento que nos vai preparar para o descanso. Eu já disse isto várias vezes em outras lives, que é, eu tenho que relaxar para depois adormecer e não dormir para relaxar, entendem? Então eu tenho que fazer esse movimento decrescente e é isso que vai fazer com que o meu stress não seja em espiral e não seja em crescendo, tá? Então, respondendo aqui à Paula, quem trabalha em casa deve ter bem estipulado o tempo em que supostamente, claro que estão dentro de casa, mas estão a trabalhar para fora, certo? Quando desliga o computador ou quando desliga as tarefas, e eu posso me focar, de facto, em estar mais em presença, em sentir que estou a aproveitar, lá está, até posso fazer uma tarefa doméstica, como passar a ferro, mas estou plenamente relaxada a fazer aquilo, com intenção de que de facto estou a cuidar de mim ao passar aquela minha roupa ou da minha família, a cozinhar, estou-me a nutrir, estou a nutrir a minha família, posso pôr uma música de fundo, posso fazer isso num lugar de relaxamento ou calma e não naquela pam-pam-pam que nós muitas vezes chegamos do trabalho e que não saímos dessa energia, não fazemos essa quebra energética, está bem? Que é, eu estou no trabalho, às vezes até estou chateada com o meu chefe e depois chego a casa, a probabilidade de eu me chatear com o meu marido, com os meus filhos, etc. E de querer executar tarefas como se fosse, lá está, uma trabalhadora, vai ser muito grande, porque eu estou sem consciência que de facto tenho que passar desta minha energia yanguizada, que está para fora, que está no fazer, para uma energia mais do sentir, do acolher-me e acolher os meus, acolher a minha casa, de me sentir mais descontraída. Faz sentido? Tem mais perguntas sobre isso? Sobre esta diferença em yang? Então, o stress é sempre um excesso de yang, excesso de fora. Eu continuo como uma tarefeira muitas vezes quando chego a casa, tá? É o segundo emprego. Não pode ser. Ou pode ser durante um tempo, todo o tempo isto vai gerar depois manifestações físicas até, tá? E vou-vos dar aqui um dado. Imaginem que em 2021 os portugueses gastaram mais de 77 milhões de euros em produtos químicos para dormirem. Porquê? Porque este lado yang está tão exacerbado que eu depois não vou dar uma marretada na cabeça para dormir, certo? Se eu estou neste durante o dia, chego a casa, continuo, estou em casa mas continuo, pam, 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 pam. Como é que eu vou dormir? Não consigo, não é? Porque eu preciso de facto fazer este movimento decrescente para depois o sono ser mais relaxado. Na semana do terapeuta do sucesso eu vou dar mais dicas, nomeadamente é necessário, por exemplo, a redução das luzes noturnas, está bem? Tipo, eu não posso estar em casa à noite com as mesmas luzes que estou durante o dia, tá? Tudo isso para quê? Para se produzir a melatonina e uma série de outras hormonas que vão proporcionar mais relaxamento, tá? Portanto, vejam bem este número, 77 milhões para dormir, porque realmente nós estamos neste desequilíbrio yin yang muito grande. Mulheres completamente yanguizadas, não é? E homens também, não? Homens nem se fala. Bem, então, mais coisas que eu vos quero contar sobre esta questão do stress. O stress no shiatsu medicina é um desequilíbrio do elemento
fogo. E este elemento fogo está ligado a 4 meridianos, que é o meridiano do coração. Portanto, muitas vezes quem está já com sintomatologia de stress, a probabilidade depois de ter uma questão orgânica, como taquicardias, palpitações, ou até em casos mais graves, infartos, não é? Está ligado também ao meridiano do pericárdio, que influencia muito o nosso sono, ou seja, o stress mais tarde ou mais cedo vai dar insónia, problemas de sono, e esta insónia pode ser não conseguir adormecer ou então acordar, despertar a meio da noite. Depois também está ligado ao intestino delgado, portanto nós começamos a não fazer a absorção dos nutrientes, começamos a ter falta de nutrientes que nos dão saúde. Depois também está ligado ao triplo aquecedor, que afeta o aquecimento geral do nosso corpo, e então as pessoas que têm mais desequilíbrio neste elemento de fogo às vezes suam das mãos, sentem-se muito mais quentes. Então está aqui a Patrícia a perguntar: como fugir às preocupações de fora de casa? Como fugir às preocupações de fora de casa? Trabalho, por exemplo. Bem, isto é uma pergunta muito genérica, Patrícia. Eu não sei o que é que tu me queres perguntar com isto, mas fugir, primeiro, o verbo fugir às preocupações só de si, quer dizer, nós geralmente não conseguimos fugir das preocupações. Nós, quando muito, podemos olhá-las de frente, encará-las e tentar entender o que é que elas nos estão a querer mostrar. Geralmente, as preocupações... ou seja, se calhar estás-me a perguntar, em casa, como é que eu consigo desligar-me das preocupações que estão fora de casa? Pois bem, eu vou dar muitas técnicas sobre isso, mas, por exemplo, vamos trabalhar hoje aqui, eu vou explicar isso, uma prática de respiração, porque a forma de eu não estar tão na minha mente, não é? Não estar tanto nas minhas preocupações que eu deixei lá fora. Exato, ela está a dizer aqui, sim senhora. Então, como é que eu chego a casa e me desligo das preocupações que eu deixei lá fora? O que é que acontece? Este lado yang, ele está ligado à mente. Quando ele está em equilíbrio, ele torna-nos pessoas muito inteligentes, práticas, dinâmicas. Quando ele está em desequilíbrio, o que é que acontece? A pessoa começa a ter pensamento excessivo, vive na nossa cabeça, não é? Está sempre com a cabeça a funcionar, e mesmo que o nosso corpo esteja em casa, que é aqui o caso que a Patrícia está a pôr, eu já cheguei a casa, mas a minha cabeça começa a viajar na maionese, como eu costumo dizer, a brincar, não é? Então, eu estou com o meu pensamento lá fora. Eu até posso estar em piloto automático a fazer as minhas tarefas em casa, mas a minha cabeça continua lá fora. O lado yin, que é o feminino, é corpo, é fisicalidade. Então, a forma de eu conseguir, de facto, trazer a minha atenção para o meu corpo é eu trazer a atenção, de facto, primeiro ter consciência disso, ok? E depois criar condições melhores dentro da minha casa para me lembrarem que eu tenho que estar no momento presente, e que eu nesse momento presente estou ou a cozinhar, ou estou deitada no sofá, ou estou só a brincar com o meu filho e não com a cabeça lá atrás. Portanto, o primeiro passo é a consciência disso, tá? O segundo passo, vou dar isto assim por passos, eu agora já fiz aqui uma reviravolta para responder à Patrícia, mas está tudo bem, estamos em live, isto é mesmo assim. É perceber que o que faz a ligação entre o meu corpo e a minha mente é a minha respiração, tá? Então, para eu não sentir que a minha cabeça voa, dispersa, está longe, e eu vou ter que chamar a atenção ao meu corpo através da minha respiração. Eu devo trabalhar com a respiração como âncora, ou seja, para me agarrar ao momento presente. Isto é uma das práticas de meditação em ação, tá? E eu hoje vou-vos ensinar 2 práticas destas de respiração. A primeira eu tenho que exercitar isto como se fosse uma rotina diária, para que depois, quando chega ao momento, eu já consiga mais facilmente fazê-lo. Portanto, a partir de hoje, vocês podem começar a fazer isto. Acordam de manhã e fazem 3 respirações profundas, inspiram, mas têm que sentir mesmo o ar entrar bem fresquinho no nariz, tá? Tem que ouvir barulho, tá? E expiram pela boca. Como eu digo às crianças, inspirar a flor, cheirar a flor.
expiro, sopro a vela, inspiro, cheiro a flor, expiro, sopro a vela. Tentar fazer isto de manhã ao acordar, antes das refeições. Porquê? Porque eu, no momento da refeição, eu vou estar muito mais em presença. Então, se eu almoçar fora, tentar fazer isso no meu almoço fora, e ao jantar também fazer isso, respirar profundamente 3 vezes antes da primeira garfada do jantar e ainda antes de dormir. Antes de dormir até deviam ser mais de 3 respirações, para realmente fazer esta ligação entre o meu corpo e a minha mente. E geralmente quando eu faço esta ligação ao meu corpo, ele vai relaxar, ele vai sentir que está aqui, que eu estou mesmo sentada nesta cadeira, eu estou mesmo a falar convosco, a minha cabeça não está a pensar no que é que eu tenho que fazer logo, ou amanhã, ou depois, tá? Agora, vou-vos ensinar outra tática, outra técnica respiratória que eu uso muito e ao longo do meu dia isto vai-me ajudando a eu perceber se realmente estou muito a viver no meu lado mais mental, este lado mais yang que me gera stress e que vai gerar, mais tarde ou mais cedo, e ansiedade, ou se eu de facto estou a conseguir fazer pausas conscientes. Então eu faço isto. 3 respirações. Uma em que eu inspiro e expiro, e a intenção é relaxar o meu corpo. Então, nesta expiração eu tenho que sentir os meus ombros relaxados, a minha cabeça relaxada, sentir que descansei. Vamos juntas? Inspiramos, expira, descansei. Na segunda respiração eu vou dizer estou feliz, mas para isso eu vou ter que enganar o meu cérebro e fazer um ligeiro sorriso. Eu vou explicar isto melhor, isto não é doidice, é realmente uma das técnicas que eu tenho de hormonalmente fazer mudanças a nível hormonal que depois me ajudam no controle da ansiedade e do stress. Então, inspiro pelo nariz, expiro, sorrio e digo para mim própria: estou feliz. Mesmo que seja uma mentira, está bem? Porque nós temos que enganar o nosso cérebro, porque ele não sabe se é verdade ou mentira. Então ele começa a produzir hormonas de felicidade quando eu sorrio, só com uma mudança fisiológica. Então na segunda, estou feliz e sorrio. E na terceira, inspiramos, expiro e sinto. Estou em casa, sou eu, ok? Estou aqui, a casa é o corpo, estou na matéria, tá? Então eu faço isto muitas vezes durante o meu dia. Primeira, descanso, relaxo. Segunda, eu vou sentir que estou feliz, então para isso vou esboçar um sorriso. E terceira, estou em casa, sou eu, ok? Cheguei a casa. Então, já vos ensinei 2 técnicas, aquela que é a respiração de manhã, antes das refeições e depois antes de dormir, e depois esta ao longo do dia. Podem fazê-lo quando vos apetecer e trazendo estas 3 intenções, tá? Depois, uma segunda prática que é fundamental e que as pessoas, eu acho que cada vez mais levam a sério, mas se calhar não com esta lógica do Shiatsu Medicina, que é de facto haver este equilíbrio yin-yang, que é o movimento. Então, temos cada vez mais pessoas que estão a trabalhar no computador, só de si esta posição, a cabeça para baixo, vai estimular mais a parte mental. Eu estou completamente a estimular o meu raciocínio, a minha mente, portanto, a tendência é eu sentir menos o meu corpo e desligada do momento presente vai ser maior. Então eu preciso de movimentar o corpo para que ele sinta, tá? Para que ele sinta que é uma casa, que está aqui. Então, movimento, o que é que pode ser? As pessoas pensam logo, yoga, ginásio, pode ser tudo isso, mas não é necessário. Eu posso só sair de casa e ir caminhar.
Por que não sair de casa, caminhar, fazendo estas respirações que eu vos ensinei? Então fazem primeiro esta respiração do relaxamento, depois a respiração da alegria e terceira respiração da presença. E vão repetindo isto só caminhando, tá? Ou seja, o caminhar vai-me trazer ao meu físico, tá? E o foco vai estar na respiração ao caminhar. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas então eu para controlar mesmo este meu lado yang, eu não devia era parar e meditar? Às vezes não é o mais aconselhado. Porquê? Porque eu estou num nível tão acelerado, tão rápido, que é como uma criança. Imaginem uma criança que está enérgica, hiperativa, não é? Como agora usa-se muito esse termo. Alguns não são nada, mas pronto, eles querem brincar, eles querem fazer coisas. E imaginem que vos vão pôr sentados numa cadeira, que é o que lhes fazem nas escolas, não é? Então prendem-vos aí na meditação. Para e medita. Então o que é que vocês acham que vai acontecer? Geralmente as pessoas ainda sentem mais stress, mais ansiedade, porque estão-se a sentir quase prisioneiras, porque a cabeça delas, ela não para, tá? Então é uma frustração muito grande. Então aqui nestas situações em que eu já estou em níveis de stress e de ansiedade grandes, é quase contraproducente eu fazer a meditação formal logo assim de rajada, tá? Então, vamos movimentar e trazendo ancoragem, que é a âncora, é a respiração. Eu senti que posso movimentar e ir respirando ao mesmo tempo e sempre que o pensamento viajar para a preocupação do trabalho, ou com o meu filho, ou seja o que for, eu volto gentilmente a trazer a atenção para o meu passo, para a minha passada e para a minha respiração. E vou fazer isto durante 10 minutos. Não vale a pena fazer durante um dia 1 hora e depois não fazer o mês inteiro. É como ao ginásio, não é? Eu não vou um dia 1 hora ou 2 e depois não ponho lá mais os pés, tá? Portanto, mais vale a prática ser curta, ser concisa, ser realizável, não é? Ou seja, eu conseguir metê-la no meu dia-a-dia, mas ser mais consistente, tá? Então já dei aqui muitas dicas, mas vou dar ainda mais uma, que é a questão da hidratação. Nós geralmente andamos desidratados, não bebemos água suficiente. E isso também, como o próprio nome indica, se o stress e a ansiedade é um desequilíbrio do elemento fogo, o que é que apaga o fogo? A água, tá? Portanto, eu ter o corpo bem hidratado e até posso lhe dar essa intenção, não é? Estou a beber e estou completamente presente deste momento em que a água me está a refrescar e que eu consigo sentir calma, estou-me a sentir no momento presente, então eu posso transformar um simples copo de água num momento em que eu baixo a minha energia, porque é isso, o fogo ele tende ao alto, porque lá está, tende ao alto, por isso é que nos faz pensar e ter ideias, ele é positivo, mas quando é em excesso, ele precisa, lá está, de fazer um movimento descendente para vir para o elemento metal e água. Se eu não paro nunca, se eu não faço a onda emocional, lá está, do dia para a noite, se eu não relaxo nunca, ele, apesar de tender ao alto, ele tem que descer, então ele não desce. Vai começar a ficar tipo, como se fosse um foguete, estão a ver? E é isto que depois dá os burnouts, dá taquicardias, dá ataques cardíacos até, dá um monte de problemas sérios e que são comuns, infelizmente, na nossa sociedade, tá? Portanto, ele precisa de fazer o movimento descendente. Claro que isto é entrar muito mais na matéria do Shiatsu Medicina, que eu vou falar mais um pouco na Semana do Terapeuta de Sucesso. Se ainda não fizeste a tua inscrição, faz agora, porque começa já na segunda-feira, não é incrível? Está quase a chegar, dia 13, para a aula 1, mas eu não quero que vocês vão embora sem eu vos ensinar uns pontos do Shiatsu, porque eu sei que vos vai ajudar também. Então, vou-vos ensinar aqui este ponto, que é, se vocês forem pela linha do nariz até à linha do cabelo, vão sentir aí uma depressão,
que é um ponto que é do vaso governador. É o vaso governador 24 e se rodarem, ele até pode doer um bocadinho. Se forem rodando e respirando, ele vai ajudar a acalmar a vossa mente. E podem girar para um lado e para o outro, ok? Durante 1 minuto, rodar. Vão respirando enquanto rodam. É um bom ponto para a gestão do stress, tá? Claro que se eu não fizer algumas mudanças de hábitos diários, não há milagres, não é? É como o ansiolítico. Eu não quero que este ponto funcione como o vosso ansiolítico, ok? Mas ele resulta. Experimentem, tá bem? Vários momentos ao dia, podem fazer isto 3 vezes ao dia, vão sentir melhorias. Mas vou dar outro ponto. Então, desse ponto, que é o vaso governador 24, se eu contar 4 dedos para os lados, tá? Vejam bem, eu até tenho aqui... Se eu contar 4 dedos para os lados, imagina, o meio do meu nariz, 4 dedos. Na linha na mesma do cabelo, estão a nascer muitos cabelos, portanto não é assim tão fácil vocês verem. Deixem-me lá ver. 4 dedos. É aqui, nessa linha. Tem aí um ponto, de um lado e do outro, que pertence à vesícula biliar. E é um ponto que também ajuda muito na gestão do stress. Eles doem, geralmente, quando eu carrego com o indicador. Ele é a vesícula biliar 13, está bem? Vamos lá ver. Vocês veem aqui os meus cabelinhos a nascerem, é por isso que é mais difícil. Mas nós temos uma pequenina depressão, tá? Ou seja, é como se fosse um buraquinho lá. E ele é doloroso, portanto é fácil vocês acharem, porque se não estiver a doer, à partida não chegaram lá, tá? Então, do meio desse ponto do vaso governador 24, contam 4 dedos para os lados e é a seguir. E agora vou-vos dar o mais fácil, porque não implica cabelos, que é o pericárdio 6. Este é mais fácil porque é da dobra do pulso, tá? E vocês aqui dessa dobra do pulso vão contar 3 dedos, tá? Portanto, dobra do pulso, 3 dedos, e ele vai ficar no meio do braço, ou seja, imaginem que estou assim, então, deixem-me ver aqui, assim, aqui no Instagram não me veem tão bem. Então, estou aqui, imaginem, meio do meu braço e do pulso conto 3 dedos. E vou girar. Aqui é importante que vocês façam um pouquinho, aí uns 30 segundos, a respirar de um lado, e é muito importante que vocês depois façam o outro lado, tá? Eu aqui estou com umas pulseiras e com este elástico, vamos lá ver se vocês veem, 3 dedos. A seguir, temos aqui o pericárdio 6, que é um bom ponto para ajudar a acalmar a mente. As pessoas geralmente começam a falar menos, porque quem tem excesso de fogo... Estão a ver aquela pessoa que está sempre a falar... Pronto, então, são vocês, possivelmente, estão a precisar de mais pausa e de tocarem nestes pontos. Também certamente estão a precisar de hidratarem mais o vosso corpo e de fazerem mais respirações conscientes para voltarem a sentir mais a vossa fisicalidade, mais a vossa matéria, o vosso lado mais yin. Também é possível que estejam a precisar de fazer o tal movimento decrescente, desta saída para o mundo, para uma internalização, uma interiorização, para sentirem que estão mais em casa. Então eu espero que esta live tenha feito sentido para vocês, que tenham retirado aqui algumas dicas que podem fazer no vosso dia-a-dia, e já sabem, amanhã temos a nossa última live de aquecimento, que vai ser com a Sofia Sarmento, que é uma pianista que também agora toca vidas.
Tenho a certeza que vocês vão adorar, ela tem uma história de vida inspiradora e tenho a certeza que vão ganhar muito em estarem comigo amanhã. Mas se ainda não viram nada destas lives, aproveitem o fim de semana também para as verem, eu vou-vos notificando dessas lives e se não estão inscritos na Semana do Terapeuta de Sucesso, façam-no agora, porque vai ser a última semana do ano, a última semana do Terapeuta de Sucesso do ano e possivelmente nunca mais vai ter estas condições. Portanto, inscrevam-se, se estão no Instagram é no link da bio, se estão no Facebook é aqui nesta mensagem, tem lá o link para a inscrição, 100% online, 100% gratuito. Até amanhã, fiquem bem, se tiverem dúvidas, se estão a ver aqui esta live gravada, podem deixar que eu depois venho responder a essas dúvidas, a essas questões ou alguma coisa que tenha ficado por esclarecer. Combinado? Um beijinho muito grande e até amanhã à 1 da tarde outra vez. Fiquem bem!